Meus irmãos, domingo nós teremos nossa escola, nossa EBD de manhã, e à noite a Geu tem que confirmar, né? Possivelmente Santa Ceia. Então, provavelmente teremos a Santa Ceia no domingo à noite e de manhã, a nossa EBD. Eu acredito que é isso. Falou sobre os cofrinhos no domingo. Então, os irmãos que levaram os cofrinhos, por gentileza, devemos trazer então no domingo, trazer os cofrinhos, aquele que nós pegamos, com a contribuição com a obra e pregai, tá bom? Então os irmãos tragam nesse domingo então para podermos levar para Pinheiros. Tem mais algum aviso? Geu? Bem, meus irmãos, então nós vamos, com a graça de Deus, abrir as nossas Bíblias, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade nesse estudo, a qual nós iniciamos com todo o contexto histórico introdutório desse livro, já há algum tempo, e hoje, a última vez, nós concluímos o capítulo 2 dessa epístola, falando acerca da verdadeira sabedoria, falando acerca do ensino do Espírito Santo, e hoje nós falaremos acerca do erro carnal, que está baseado nesse capítulo 3, a qual nós trabalharemos hoje, e convido a você que participe, possamos juntos então aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. Eu sempre digo que eu acabo aprendendo 2 vezes, e eu peço ao Senhor que nos conceda graça no raciocínio aqui. Capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Meus amados irmãos, nós, a última vez, falamos acerca do discernimento espiritual e do discernimento carnal, acerca do Evangelho de Cristo. Temos falado há algum tempo a questão sobre isso,
E nós devemos observar aqui agora que o apóstolo Paulo, ele vai retornar a falar acerca das divisões que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Eu deixei bem claro que essas divisões não eram divisões porque eles não estariam pregando o evangelho genuíno, mas as divisões eram pelo fato de uns gostar da forma que o outro, que Paulo pregava, da forma que o outro pregava, e que o fato então não era tanto, a divisão aqui não era por causa da pregação do evangelho, mas pela forma da exposição do evangelho que era feita. Então havia esse problema nisso, de eles terem as pessoas preferidas na pregação do evangelho. Uns preferiam pessoas mais intelectuais pregando o evangelho, porque era mais intelectual. Uns estavam um tanto quanto entusiasmados com a filosofia grega daquela época, com uma boa fala, com umas palavras bem refinadas, e eles estavam bastante então impressionados com isso. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que ele não usa de tamanha sabedoria para expor o evangelho, mas ele diz que ele chegou até a igreja de Corinto não com sabedoria, mas com sabedoria. Ele não foi altivo na sabedoria, mas ele chegou com toda a humildade, falando de igual para igual, olhando de igual para igual. Ele não foi com todo o seu armamento teológico para tentar convencer alguém, mas ele foi simplesmente falando desse evangelho simples e genuíno. Pois bem, dentro do capítulo 3, o apóstolo Paulo agora ele vai discorrer de um assunto, falando e dando continuidade nesse eu porém. Ele vai dar então continuidade acerca da vida cristã da igreja de Corinto. No versículo 1 ele diz: eu porém, irmãos, logo no versículo 16, que encerra: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós porém temos a mente de Cristo. Se puder tirar essa microfonia aqui, tá? No versículo 1 do capítulo 3, então, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Esse versículo o apóstolo Paulo está dizendo que quando o apóstolo Paulo chegou até eles, o apóstolo Paulo ele não poderia trazer tanta dificuldade, ele não poderia jogar tanta teologia na cabeça desse povo, porque eles não suportariam tanta teologia assim. Então o que ele está dizendo é que quando ele vai a primeira vez a essa igreja, ele fala: e sim, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Eu não cheguei com vocês com uma bagagem teológica pesada, densa, porque vocês ainda estavam como crianças na fé, vocês ainda não estavam amadurecidos na fé para que eu pudesse então trazer um assunto mais denso, mais teológico, um assunto mais profundo. Ou em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não pude ser tão profundo com vocês assim, porque vocês acabaram de nascer. É como uma criança que nasce e vai crescendo, e a mamãe deve então alimentá-lo de uma forma correta, com aquele leite materno, devagarzinho, ao tempo, dando tempo ao tempo. É exatamente essa expressão que Paulo vai mostrar aqui, é essa expressão que Paulo está dizendo: eu não pude já logo dar um arroz e feijão para vocês, porque vocês não suportariam, vocês passariam mal, vocês entrariam em tremenda dificuldade. Então eu fui até vocês com leitinho, com o leite, ou seja, eu fui até vocês com todo o desígnio de Deus, mas com todo o cuidado possível com vocês. Eu fui pouco a pouco dando alimento a vocês,
apresentando a vocês, mostrando a vocês todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus, mas com muita cautela, com muito cuidado. E aqui você precisa prestar atenção nisso, porque não é todo mundo que está pronto para ouvir talvez um conceito teológico tão denso, tão profundo. Pasme vocês que há muitas coisas em meio à teologia, ao estudo, que nós não podemos falar porque ainda não há momento, não há tempo para se falar isso. Então precisa ter um tanto de cuidado. E o apóstolo Paulo, ele vai apresentar isso, ele mostra esse cuidado que ele está tendo, e ele diz que leite vos dei a beber. E essa palavra, o verbo está aqui no passado, eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí ele trata no momento presente, porque ele vai dizer, eu dei a vocês o leite, porque vocês não poderiam suportar no momento da primeira vez, e agora, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, dentro desse tempo, houve um tempo, só que agora ele está dizendo que nem agora, nem no início, e nem agora eu posso dar alimento para vocês, eu posso dar esse alimento para vocês, porque vocês ainda sois carnais. O que Paulo está querendo dizer aqui? Houve um tempo, houve um processo, e é interessante que você percebe no capítulo 1, 2, você percebe a imaturidade desses crentes, você percebe a imaturidade deles, a preocupação deles, e aí agora você percebe nas palavras de Paulo dizendo que agora vocês ainda são carnais. Vocês já receberam, mas o que Paulo estava esperando, que eles já fossem amadurecidos. Mas aí Paulo diz, infelizmente ainda não posso falar com vocês ainda, mais a fundo, está aí no versículo 2 ainda, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda não cresceram espiritualmente falando, vocês ainda não amadureceram espiritualmente ainda falando. Então, essa expressão enfática que ele dá, e que deve chamar a nossa atenção, que não é diferente dos nossos dias, quando você encontra cristãos, e que batem no peito, eu sou reformado, eu sou um crente, eu sou da presbiteriana, né? O conceito de estudar em seminário e teologia. Mas no entanto você encontra alguns presbiterianos, você encontra alguns crentes que ainda é carnal, e o sentido de carnal aqui é de não ter crescido espiritualmente, o sentido de carnal ainda é não ter amadurecido, não se criou uma estatura, não se criou ainda uma maturidade, não cresceu na sua caminhada cristã. No entanto você encontra, e não é diferente, você vai encontrar pessoas que ainda está no leitinho, ainda precisa ter todo o cuidado, ainda precisa ter toda a atenção, porque vira e mexe, você vê esse crente perdido em alguns conceitos, teológicos, ou algum movimento, até mesmo tentado ou atraído por alguma coisa, e você percebe que ainda não amadureceu, você percebe nos questionamentos, na conversa, que ainda não houve uma maturidade ainda. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, que ainda eu não posso falar, porque ainda vocês são carnais. Aí ele vai dizer por que ele não pode ainda ser mais profundo com eles. Ele mesmo vai falar, ele mesmo vai dando a resposta. Olha comigo no versículo 3, por quê? Porquanto havendo entre vós, essa é a razão da imaturidade deles, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Portanto, vocês tendo esse proceder,
essa atitude de vocês, isso não está demonstrando que sois carnais e andais segundo o homem? Essa postura que vocês estão tendo, essa conduta que vocês estão tendo, porventura não está demonstrando a imaturidade de vocês? Entre vocês, ainda havendo ciúme, como diz um bom pentecostal, chuta isso aí que é laço, irmão, joga lá para fora isso daí. Ainda havendo ciúmes entre vocês, porventura vocês não são carnais? É interessante que nós precisamos nos arremeter ao livro de Gálatas, que vai demonstrar ali as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne que tratam todo o proceder do homem carnal, na sua conduta, na sua manifestação da sua vida, e Paulo vai demonstrar as obras da carne, que é inveja, ciúme, bebedeira, glutonaria, dissensão, brigas, porfias. O apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, ele vai demonstrar toda a obra carnal, e então o apóstolo Paulo aqui, ele mostra a razão dele estar dizendo: vocês ainda são imaturos, porque havendo no meio de vocês ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo ao homem? Então ele está mostrando que a conduta deles demonstram a falta de imaturidade. Ele chega então à raiz da questão que ele quer tratar, então, e chegando à raiz da questão que ele está tratando, então ele traz a sua denúncia, que ainda eles são carnais. Ele está fazendo uma denúncia, ele está sendo enfático na conduta cristã. E nós, irmãos, nós não podemos admitir de forma alguma passarmos anos e anos na igreja e ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus e sendo instruída pela palavra de Deus, e nós não podemos admitir que a nossa vida não haja crescimento espiritual, maturidade espiritual. E de alguma forma a nossa vida não está pautada naquilo que nós temos ouvido e aprendido, e nós chegarmos para nós mesmos e percebemos que nós ainda estamos tomando leitinho, sendo que nós deveríamos estar comendo mocotó já. Eu estou mentindo? Estou contando alguma história aqui? Não, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então qual é a razão de eu não ter uma maturidade? Por que eu não cresço? Por que o crente não cresce? Por que ele não amadurece? Por que o crente passa anos e anos dentro da igreja e ele continua o mesmo? Não há conhecimento. Se você for falar com ele 5 minutos, não dá para falar com ele, porque não é 5 minutos, no mínimo que ele vai ter de Bíblia é 1 minuto e meio e acabou a Bíblia. Não tem conversa. O resto é como diz aí, eu vou usar essa expressão, um bom pregador pentecostal, o resto é encher linguiça. Porque o Evangelho e Bíblia que é bom, nada. Falar do reino que é bom é nada. Falar dos mistérios de Deus, do reino de Deus, não existe. Mente vazia, coração vazio, não houve crescimento, não houve uma edificação, não deu uma continuidade na vida cristã. Então nós não podemos admitir isso na nossa vida. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E aí ele vai mostrando as razões por causa da imaturidade. Olha comigo, versículo 4: quando pois alguém diz, vocês não são carnais? Aí ele vai falar, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que ainda andais segundo os homens? Ele repete a mesma coisa agora. Vocês começaram a fazer as suas panelas. Vocês, nos capítulos anteriores, vocês tinham as suas preferências. Não, eu prefiro Apolo, eu prefiro Cefas, porque afinal de contas, Cefas ele já vem de uma tradição, ele está no meio. Eu prefiro
Apolo, eu prefiro Paulo. E aí ele vai repetir isso, quando pois alguém diz eu sou de Paulo, quando vocês dizem eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha o pensamento e a visão que vocês estão escolhendo entre vocês. Não, eu gosto dele porque ele fala mais bonito, eu gosto daquele porque ele é mais eloquente, eu gosto daquele porque ele é mais tradicional, eu gosto daquele porque ele é mais conservador. Era mais ou menos isso que estava ocorrendo. Aí Paulo retorna e faz a pergunta de novo: vocês não são carnais? Porque olha com o que vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados com a oratória, se ele é mais conservador, se ele é mais tradicional. Porventura vocês ainda não são carnais? É com essa preocupação que vocês estão? Então a grande pergunta que nós devemos fazer é: qual é a nossa preocupação em relação a estarmos na igreja? Qual é a nossa preocupação e qual é o nosso propósito de estarmos na igreja? Então, a razão de eu estar na igreja é para adorar ao Senhor, ser instruído pela sua bendita palavra, e para que eu tenha um progresso espiritual, para que eu cresça espiritualmente. Irmão, porque a verdade é uma coisa: gente que diz que sabe tudo está cheio por aí. Crente que diz que já leu Bíblia 5 vezes, parabéns. Eu tenho a minha vozinha lá, que já leu a Bíblia 2 vezes, está lendo pela 3ª vez sem ir para a igreja. Parabéns. Eu conheço um pastor que já escreveu a Bíblia mais de 5 vezes, já está na 6ª vez escrevendo a Bíblia no punho. Parabéns. Tudo isso é bom, você deve ler a Bíblia toda, isso é ótimo. Mas qual é o fim que você vai fazer isso? O que isso tudo está fazendo na sua vida? O quanto eu tenho crescido e o quanto eu tenho desenvolvido a minha vida espiritual na sua prática a cada dia? O que isso tem feito na minha vida a cada dia? Porque uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu ser. Outra coisa é eu ser, outra coisa é as pessoas perceberem que não é só nas minhas palavras, mas as minhas ações sustentam as minhas palavras. Porque as ações dos coríntios não sustentavam a conduta deles. Vocês estão preocupados com tanta coisa aí, mas a vida de vocês parou no tempo. Eu encontrei vocês agora e vocês estão do mesmo jeitinho do que quando eu encontrei vocês. Quando eu cheguei até vocês, eu fui até vocês com cuidado, porque vocês não suportariam tudo que eu tinha para ensinar para vocês. Pois agora eu chego até vocês e vocês estão do mesmo jeito. E eu percebo que vocês continuam carnais. Essa atitude de vocês é carnal. Não é que Paulo está dizendo para ele: vocês não são cristãos, não é isso. Mas é por causa da conduta dele, a falta de maturidade deles. Paulo está dizendo: vocês permanecem carnais. Por quê? Você está dizendo: eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Então é por isso que vocês estão nessa ainda. Vocês têm os seus queridinhos. É diferente de hoje? Ou não? Eu estou contando história. É diferente? Eu vou dar um exemplo bem clássico para você. Fale que o Hernandes vai pregar aqui hoje, para você ver como é que está cheio isso aqui. Eu estou mentindo? Mas o irmão não está pregando o evangelho? Tá, mas o Hernandes vai pregar o evangelho? Vai. Mas que diferença é essa? É os queridinhos. Eu me lembro que o pastor Jeremias, ele numa ministração, ele disse assim: meus irmãos, vocês ficam aí jogando confete para pastor tal, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele disse bem assim: quando vocês estiverem lá sofrendo, chorando lá na tribulação, quem é que vocês vão chamar? Pastor da sua igreja, não é? Porque é eles que vão acolher vocês e vai correr atrás de vocês. E ele falando dessa valorização que se deve dar, ele falando que dessa visão que deve ter,
com aquele que está dia após dia, e que a igreja está vendo ele dia após dia, e convive com ele dia após dia, ele ministrando e na sua vida diária, convivendo com a comunidade, com a igreja, vendo toda a vida e todo o seu proceder. Então o apóstolo Paulo diz: então por isso vocês são carnais, porque vocês escolhem, vocês têm os seus preferidos. Isso não é importante. Importante que vocês precisam crescer, não só na graça, como no conhecimento. E aí interessante que agora o apóstolo Paulo, ele vai fazer outras perguntas. Olha comigo aí no versículo 5, preste bem atenção no que ele vai perguntar: quem é Apolo? E quem é Paulo? Aí ele vai responder: servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. É como se Paulo estivesse perguntando assim: quem é Apolo? Para vocês está nesse ponto de escolhas. Quem é Paulo? Ele está dizendo mais ou menos isso: Apolo não é maior que Cristo. Paulo não é maior que Cristo, porque aquilo que eles estão trazendo a vocês, isto é conforme o Senhor concedeu a cada um. Essa autoridade, esse conhecimento, essa instrução, Deus deu a cada um. Isso procede de Deus. Agora, quem é Paulo e quem é Apolo? Eles não são maiores do que vocês, eles não são melhores do que vocês, eles não são os mais queridinhos de Deus e vocês são menos queridinhos. Quem são eles? A não ser, o que Paulo está querendo dizer, quem são eles? Eles são simplesmente servos de Deus, embaixadores de Cristo, a qual Deus derramou sobre eles, a cada um, a sua graça. E aí você deve se lembrar lá do início, que nós falamos desse evangelho, e que os homens, os mercadejantes da fé, mercadejam o evangelho, homens que estão em pedestais, usando o nome de Deus por causa do evangelho, e sendo maior que as pessoas, pisam nos membros da igreja, e que se Deus não falou com ele, não falou com mais ninguém. Eles são os únicos da igreja que Deus fala, são os únicos especiais da igreja, nós falamos disso. E agora o apóstolo Paulo, ele se arremete novamente dizendo: quem são esses homens? A não ser homens que foram capacitados por Deus, cada um deles que foram chamados por Deus. Paulo está dizendo: servos. Vocês olham para eles, são servos de Cristo, servos do Deus Altíssimo. E aqui nos prende, deve prender a todo ministro a não querer assim soberbecer ou criar um coração completamente altivo, porque todo ministro que não entender isso aqui, ele nunca entendeu o que é chamada ministerial, ele nunca entendeu o que é chamado, o que é vocação, ele nunca foi vocacionado. O dia que ele não entender que ele é servo, que ele é dispenseiro dos desígnios de Deus, dos mistérios de Deus, dos tesouros de Deus, enquanto ele não entender isso, ele ainda não compreendeu o evangelho. Mas eu quero dizer uma boa nova para você, a cada um de você, meu irmão, começando por mim, a cada um de vocês, o Senhor capacitou, deu condições espirituais para que você abra a tua boca e fale desse evangelho de Cristo, dos mistérios de Deus. A cada um Deus capacitou.
Uns Deus chama para uma obra mais árdua, outros Deus chama para uma obra mais específica, mas a cada um de nós temos esse chamado de Deus, e cada um de nós temos que entender que somos servos, e que cada um de nós não somos melhores que os outros. Você deve olhar para o seu irmão como se fosse superior a você mesmo. Você deve olhar para ele, assim como Paulo: eu fui até vocês, não cheio de orgulho, cheio de arrogância, porque se Paulo quisesse, colocava todos no bolso, por todo o conhecimento que ele teve de berço, mas ele disse: eu não fui dessa forma até vocês. Eu fui comer arroz e feijão com vocês, eu fui falar de igual para igual com vocês. E agora ele diz: quem são esses homens? Vocês estão entusiasmados com eles? Quem são eles? A não ser servos de Deus. E a gente pega crentes que ficam idolatrando, e às vezes pastores e pastoras que nem sabem de onde que veio, de que proceder que veio, pessoas idolatrando as pessoas e nem sabem de onde veio. Dá mais honra aos seres humanos pecadores como eu e você do que ao próprio Deus. Dá mais honra, dá mais ouvido, dá mais atenção a essas pessoas que o proceder é duvidoso, que o proceder não é bíblico, e muitas das vezes ignoram o evangelho puro e simples, sem enfeite. O evangelho não pode ser que nem um pavão, o evangelho tem que ser simples. Ah, mas isso aí não chamou a minha atenção. Não é para chamar a sua atenção, porque não é pavão o evangelho. Evangelho é para entrar dentro do teu coração, de te transformar de dentro para fora. Evangelho é para confrontar você, não é para deixar você confortável. Evangelho não veio para massagear ego, evangelho veio para rebater toda a carnalidade em nós. Evangelho é isso. Evangelho não é disputa, quem prega melhor, quem fala mais bonito. Evangelho é para se ouvir e obedecer, e se curvar diante dele, e declarar: tu és santo, eu sou pecador, mas a tua graça me basta. Evangelho é para mudar a vida, evangelho é para transformar a vida, evangelho é para transformar mente e coração, e fazer que a mente e o coração se torne cativo à palavra. E a gente vê muitas pessoas com ganância de aprender, mas aprender por aprender, para poder falar para o outro que aprendeu: eu sei disso, eu sei de grego, eu sei de hebraico, e daí isso tudo, o que valeu para a vida dessa pessoa? O apóstolo Paulo: vocês estão perdendo tempo com isso, buscando os seus queridinhos aí da parada, isso aí não é importante. Aí o apóstolo Paulo vem mostrar: vocês são carnais ainda, vocês são tão imaturos, tão meninos, tão crianças, que ele gostaria de aprofundar mais o evangelho com eles, mas por causa de vocês ser tão carnais, eu não posso, vocês não suportam. Eu disse aqui a última quinta-feira que às vezes a gente ouve algumas coisas no seminário, que se a gente for falar aqui, a gente não pode falar. Então a gente se guarda do que a gente ouve. Mas ele vai dizer aqui, olha, no versículo 6, depois dele perguntar: quem é Apolo? E quem é Paulo? Ele mesmo responder: servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Versículo 6, olha comigo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Outra coisa, ele está dizendo: viu, a obra não é minha, eu sou um coadjuvante, eu sou uma chave de fenda que fez parte dessa construção. Eu fui uma ferramenta
que fez parte dessa construção. Mas teve outras ferramentas. Qual? O que regou, outra ferramenta. Mas quem que concluiu a obra final? Deus, o mestre da obra. O mestre da obra arquitetou um projeto, entregou para que seja feito, para os seus trabalhadores, para os seus servos. Faça assim, 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 assim. Evangelho, faça assim, 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 assim. E aí ele vai dizer: vocês estão com essas brigas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então a obra de Deus você não se cria raiz, você planta. Porque outros vai vir para regar, mas quem vai dar o resultado da obra é Deus. E aí cai nessa loucura desenfreada, métodos humanos. E eu me recordo que eu estava dando um aconselhamento para o meu sobrinho e para minha sobrinha, acerca de crescimento. E ela me dizia que estava sendo oprimida, porque eles estão naquele movimento de célula, de célula, mas aquele negócio que ou você enche a sua casa ou você não vale nada. O conceito, o viés dessa célula de G12, é isso. E ela estava desesperada, semana passada, ela estava desesperada porque o pastor começou a pressionar: não, porque vocês têm que fazer isso, porque senão não vai acontecer, porque vocês têm que fazer isso para acontecer. Eu falei: aonde que vou colocar essa palavra aqui? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. No viés deles, no conceito deles, isso não existe. Não é Deus que tem que dar o crescimento, é a pessoa que tem que se matar para que o crescimento aconteça. Aí é negócio falido, propósito falido, porque o crescimento não vem do homem. O que nós temos que fazer como igreja é plantarmos o Evangelho. O que nós temos que entender como igreja, e que alguns irão regar, acrescentar, contribuir com o Evangelho, é um processo de várias e várias pessoas no crescimento da obra, mas que o crescimento, o resultado vem de Deus. Então eu tenho uma notícia para te dar: não fique preocupado se vai vir ou se não vai, se vai crescer ou não. Isso não compete a mim e a você, compete a Deus. E que compete a mim e a você é plantar e regar, é trabalhar, é falar do Evangelho, é amar as pessoas, é falar que há um Cristo que salva o pecador, é dizer que é um Evangelho que traz luz àquele que está na escuridão, mas que o crescimento e o resultado virá do Senhor, somente dele. Não se preocupe com quem está ministrando, se preocupe se é Evangelho. Não se preocupe com quem está pregando ou ensinando. Se estiver pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, fique tranquilo. Não se importe com oratória, com eloquência, com português bem refinado, com grego e hebraico na ponta da língua. Não se preocupe com isso. Se preocupe em plantar Evangelho e regar o Evangelho, falar desse Evangelho. E se for Evangelho, fique tranquilo, Deus dará o crescimento. Presbítero Ageu, quando nós mudamos para aquele salãozinho, se lembra? Algumas pessoas disseram assim: ih, essa rua aqui não passa ninguém, rua deserta. Eu nunca mais me esqueci disso. Mas eu disse para esse irmão: fique tranquilo, a obra é de Deus e Deus trará pessoas nesse lugar, mesmo estando numa rua quase um beco sem saída. E não é que Deus mandou mesmo? Está aí alguns resultados. Deus que dá o crescimento. Por quê?
Porque o evangelho, sendo simples ou bem refinado, não importa, tem que ser evangelho. Evangelho. Aí cabe a nós, ministros, que nós não devemos ficar preocupados se você está falando bonito ou bem, se está caindo no gosto de alguém que gosta de uma oratória bem colocada. Não se importa com isso, se importa em ser fiel às Escrituras. Não adultere a palavra de Deus para agradar homens, mas seja fiel às Escrituras para agradar a Deus. O apóstolo Paulo chega até Coríntios: vocês ainda precisam amadurecer. Porque enquanto os filósofos estavam preocupados com a sabedoria humana, os gregos estavam preocupados com a sabedoria, Paulo disse: não. Paulo até mostra, olha, aquele que anda o carnal não discerne as coisas do Espírito. Falamos isso na última quinta-feira. Eu só vou compreender as coisas e os mistérios de Deus se eu tiver uma maturidade espiritual, se eu estiver alinhado com o Espírito Santo, se eu estiver alinhado com o Santo Espírito e não der vazão à carne. Então eu compreenderei, eu entenderei os desígnios de Deus, porque os desígnios de Deus só entende pelo Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo disse: os gregos, os filósofos não entendem, não compreendem, eles não chegam ao conhecimento, porque é filosofia humana, conhecimento humano, e o que para eles é loucura, para nós é sabedoria e poder de Deus. Chegou uma época que eu vi alguns companheiros que entravam em cursos de oratória para poder impressionar o público. Eu tive um amigo que ele entrou num curso de oratória, sabe para quê? Para deixar você de queixo caído, com a boa fala dele. Porém a vida toda bagunçada. Isso não importa, não é isso que Paulo... Isso aí não é o importante. O importante, quem é Apolo, quem é Paulo, são servos de Deus. Ele repete: e eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Isso que é importante. Aí o versículo 7, olha comigo: de modo que nem o que planta. Isso aqui é para dar um tapa na cara. É alguma coisa. Paulo, você está falando isso mesmo? Estou. Ô bonitinho, você está querendo achar que você é o bambambam, o rei da cocada preta? Paulo está dizendo, olha o que ele vai dizer: de modo de que nem o que planta é alguma coisa. Então tira o seu cavalinho da chuva, você não é tudo isso não. Porque eu fiz, todo envaidecido, louco, é louco. Paulo está dizendo: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá, ele vai repetir, o crescimento. Então aqui não dá para se encher, né? Quer fazer a obra, irmão? Faça como fazendo para o Senhor. Não espere tapinha nas costas de ser humano, de homem. Porque Paulo está dando uma notícia, está dando um recado para nós aqui hoje, viu? Você plantou? Não é alguma coisa. Você regou? Também não é alguma coisa. Quem é? É Deus que dá o crescimento. Porque se Deus, ou Deus está nesse negócio, ou Deus está nesse trabalho, nesse propósito, ou você não é coisa alguma, nada. E aí nas minhas andanças a gente vê
os homens brigando por causa de ministérios, e sai dali, e abre uma portinha de igreja aqui, e abre uma portinha de igreja lá. Eu não gostei do jeito que o pastor falou comigo, então ele já abre outro ministério. Eu não gostei da doutrina da teologia, eu vou abrir a doutrina da teologia do meu jeito, abro outra porta, e aquela briga. Nem esse nem aquele é alguma coisa, é Deus que é. Ele é Deus, porque é Ele que dá o crescimento na obra de Deus. O nosso coração deve estar completamente curvado ao grande Deus, o Criador dos céus e da terra. Entender: Deus, me dê graça, porque sem Ti eu nada posso fazer. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, dentro disso que o apóstolo Paulo está falando, não dá para a gente ser orgulhoso. Você viu, irmão, como eu fiz aquela obra? Você viu? E alguns ainda se levantam, têm a audácia de dizer assim: porque se eu não tivesse feito, aquilo não aconteceria. Se eu não tivesse realizado, aquilo não aconteceria. Você viu como eu fiz? Viu o meu desempenho? Pobre, coitado. Paulo está falando dele mesmo: eu não sou coisa alguma, nem eu que plantei, nem a coisa alguma aquele que regou. Eu não sou coisa alguma, é Deus que é. Deus é Deus que dá o crescimento. Olha comigo o versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio, o quê? Trabalho. Mas vai receber o galardão de quem? Vamos lá, de quem que vai receber o galardão? Do homem ou de Deus? De Deus. O que planta e o que rega são um. E aí você tem que cantar: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Entendeu? Paulo está dizendo: é um. O que planta, o que rega é um. Só que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Mas esse trabalho que receberá galardão é o trabalho feito para o dono do trabalho, para o Senhor. Ele está dizendo: não espera receber nada aqui dos homens, não, porque dos homens que você recebe é mentira, é falsidade, bajulação. Você recebe tudo isso. Enquanto você está lá em cima, você é o cara. Quando você está lá embaixo, você não presta. É isso que você vai receber dos homens aqui. Não espera mais que isso. Mas Paulo está dizendo: esse que planta, que rega. Ou seja, Paulo está falando da plena unidade na obra e no exercício da obra de Deus. Olha que unidade aqui. Então, se a igreja anda unida, mas fique tranquilo, você está fazendo como para o Senhor. Irmão, ninguém me vê, ninguém me olha, mas eu lavo o banheiro, eu limpo o banheiro, eu tiro o lixo do banheiro. Fique tranquilo, meu querido irmão, você está fazendo para o Senhor. Fique tranquilo que haverá galardão para o seu trabalho, porque aquele que limpa o banheiro ou aquele que ministra aqui não é maior, não é melhor. São funções específicas, convocações específicas, mas nem aquele que planta, que rega é maior que o outro, são um só. A igreja precisa entender isso, que cada um no seu ofício é um só. Olhe para aquele que limpa o banheiro como superior a ti mesmo. Olhe para aquele que prega, que ensina, que canta, que toca, como superior a ti mesmo. É um só, na mesma obra, no mesmo proceder, no mesmo propósito, mas tenha uma certeza que cada um receberá o seu galardão pelo trabalho que fez. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo está resgatando na igreja de Coríntios. Não se sinta menos que ninguém, não se sinta menosprezado, não se sinta pequenino,
Você é alguém para Cristo, alguém que Cristo salvou, elegeu, te escolheu para que vai e dê fruto. A forma que você dará fruto deve ser da forma do Evangelho. Então fique tranquilo, porque você receberá o seu galardão pelo trabalho que faz para o Senhor, se é com título ou sem título, se é por chamado ou por não chamado específico. Continue plantando o Evangelho, continue regando, porque o Senhor continuará dando resultado na sua vida, na minha vida, porque faremos para o Senhor, é para o Senhor. E quando você entender isso, meu irmão, quando você começa a entender isso, meu irmão, sua preocupação, você descansa no Senhor, você tem paz, você tem paz. Quando você faz algo, o presbítero te pediu um copo d'água, você já está fazendo um trabalho para o Senhor. Não se sinta menos do que Ele. O seu galardão o Senhor está guardando para você. Não há nenhuma obra, nenhum trabalho que você faça no Senhor que seja em vão. Nenhuma lágrima tua no Senhor é em vão. Nenhuma tristeza, angústia, sofrimento no Senhor é em vão. Está tudo sendo guardado diante dele. Então você descansa. Você descansa. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Versículo 9. Olha só que lindo isso aqui. Porque de Deus somos, não vamos ser, somos cooperadores. Ele vai usar a expressão lavoura, a figura lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que coisa linda, extraordinária. Quando ele fala de lavoura, ele está falando de produzir. Presta atenção, lembra, quando ele fala de lavoura, você tem que se lembrar de João 15. Toda vara que estiver em mim, não der fruto, é cortada fora. Mas toda vara que estiver ligada em mim e der muito fruto, e eu estiver ligado nele, essa dá muito fruto, o Pai vem e poda para que dê mais fruto ainda. Nós somos como lavouras de Deus, nós somos como edifício, e quando ele fala de edifício, ele está falando de estruturas, ele está falando de edificação, ele está falando de crescimento, porque vocês são cooperadores, somos cooperadores, cada um, de mim e de você, nós cooperamos, sabe com o quê? Com o reino de Deus. Nós cooperamos com o crescimento do reino de Deus, porque nós somos aqueles que plantam, os que regam, e Deus vem e dá o resultado, mas nós somos cooperadores disso. Dentro da consequência do resultado do crescimento, nós fazemos parte disso. Eu e você fazemos parte disso. Então o apóstolo Paulo chama a atenção para isso, para dizer: então amadureçam, cresçam, edificam, andem unidos, vejam seu irmão como a ti mesmo, deem fruto, sejam edificados, alicerçados em Cristo. Então nós não podemos admitir e vir para a igreja semana após semana e a minha vida continuar a mesma coisa, a minha vida espiritual ser a mesma coisa,
o meu entendimento teológico não desenvolveu nada. Aí Paulo ele fecha com isso aqui, e depois ele vai tratar do outro assunto, sobre a responsabilidade dos que ensinam. Mas Paulo ele não tem, o que me chama a atenção em Paulo, é que Paulo ele não tem dificuldade nenhuma de se expor. Paulo ele não se justifica, pelo contrário, ele veste a camisa, se coloca na mira do alvo e diz: olha, eu não sou alguma coisa não, porque eu estou pregando para vocês. Mas ele diz: quem dá o crescimento é Deus, nós dependemos de Deus, Apolo depende de Deus, todos nós dependemos de Deus. O que nós tiramos com isso nessa noite, meus irmãos? O que nós aprendemos com isso aqui tudo nessa noite? O que eu posso tirar disso aqui para a minha vida? O que eu tenho que ver aqui na minha vida, a primeira coisa, é que eu preciso urgentemente, se preocupar mais com a minha maturidade cristã. Esse é um fato. Eu preciso urgentemente se preocupar com a minha maturidade cristã. Eu preciso fazer uma autoanálise, o quanto que eu cresci espiritualmente, o quanto que eu cresci teologicamente, o quanto que eu entendo de Deus, o quanto que eu entendo da sua teologia. Eu preciso parar um pouco e pensar há quantos anos eu estou na igreja. Esse é um ponto que eu preciso refletir. Segundo ponto que eu preciso refletir, é que eu não tenho que ficar preocupado com métodos. Eu não tenho que entrar na euforia, na ganância de encher a igreja. Eu tenho que ficar preocupado é que eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso andar em união com o meu irmão, porque sozinho você não faz nada. Segunda coisa, essa é a segunda coisa que eu preciso aprender, que eu preciso plantar, regar, mas junto com o meu irmão, para que o Senhor venha e dê o resultado. É a segunda coisa que eu preciso aprender. A terceira coisa que eu aprendo aqui, é que eu não sou melhor do que o meu irmão, porque eu tenho um cargo, porque eu tenho ofício, então eu sou melhor do que ele. Essa é a terceira coisa que eu aprendo no ensinamento do apóstolo Paulo, porque assim eram os gregos e filósofos, e judeus, saduceus também eram assim, e são até hoje. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso olhar para o meu irmão como se fosse superior a mim mesmo. Eu aprendo que apesar do meu título, o meu irmão é igual a mim, que Deus conta com ele como conta comigo, que ele é cooperador de Deus como eu sou, e eu não sou melhor do que o meu irmão. Essa é a terceira coisa que eu devo aprender com o estudo do apóstolo Paulo. A quarta coisa que eu devo aprender é que eu devo trabalhar, sem esperar a recompensa de homens. Eu tenho que trabalhar esperando e entendendo que a minha recompensa vem de Deus, e que o meu galardão está lá com Ele, não importa as circunstâncias. Essa é a quarta coisa que eu devo aprender com o apóstolo Paulo. E a quinta coisa, para encerrarmos, que eu aprendo com o apóstolo Paulo, que eu faço parte, você faz parte da construção da obra de Deus, e que o Senhor trará todo o seu resultado, e que tudo que é feito no Senhor, você é então um cooperador de Deus na obra dele. Amém, meus irmãos?